Jubilee! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito bem! Hoje vai ter um Dá e Responde. Eu tenho 10 perguntas aqui que na verdade, eu mesclei, porque tem perguntas que são iguais, mas são diferentes, sabe? Mas é sobre a mesma coisa. Aí eu mesclei e coloquei 10. Mas vou colocar aqui a número 0, que eu acabei de lembrar. Quando eu falei, e aí, Jubilee? Todo mundo me pergunta, o que é esse raio do Jubilee? Então, eu vou responder essa primeiro. Vocês estão bem, gente? Eu não, né? Aquela que é sincera, aquela que as perguntas perguntam, e aí, tudo bem? Não, não tá. Né? Eu tô com uma dor de ouvido só desse lado aqui, ó. Sabe, manja a mulher grávida, a mulher grávida, ó. Sabe mulher, quando ela já tem, assim, uns 5, 6, 7 filhos, e aí ela acorda de manhã e sente um enjoo, e aí ela arrepia os cabelos, fala, meu Deus, eu não posso estar grávida de novo, mais um pra alimentar. Não, sou eu em relação ao ouvido. Na verdade, somos nós hoje em dia, né, em relação a tudo isso que tá acontecendo, em relação a qualquer coisa que a gente sente. Fala aí, dá uma tossidinha, você faz assim, eu não posso ir pro hospital. Então, sou eu, filha, ontem eu tive dor de ouvido que parecia que era o dente, sabe? Uma coisa louca, assim. Até fiquei abrindo a boca assim pro Zé e falando, olha meu dente, ver se ele tem alguma coisa. Mas eu acho que não é o dente não, porque o ouvido tá doendo muito, então deve ser reflexo. E agora a garganta começou a doer também. Então se cuida, né, Daiane? Se cuida. E aí ontem não teve vídeo por conta disso, fiz um stories aqui. O stories do YouTube é muito chato de fazer, gente. Fica a dica aí pro YouTube. Vão me banir daqui só porque eu falei isso. E o stories lá do Instagram é muito mais legal, né? Enfim, mas no YouTube eu tenho 70 mil seguidores, no Instagram eu tenho quase 3 mil só. Por que vocês não vão lá pro Instagram, gente? Oi? Faz o Instagram, gente. Fiz até TikTok. Tenho quase 40 anos nas costas, fiz TikTok. Esses dias eu vi que a maior parte da população que usa o TikTok tem de 18 a 24. E eu tenho 37 e tô lá. Pensa que eu me senti mal? Não. Quero que se lasque. Eu vou viver. Vou fazer TikTok, é mais legal. Bom, mas vamos começar as perguntas, né? Depois da vinheta. É babei. Agora que eu percebi que meu blush aqui parece dois tapas na bochecha. Então vamos lá, pergunta 0, Jubilee. Todo dia que eu falo, né? Oi, Jubilee, tudo bem, Jubilee? O meu apelido já é Jubilee, pra vocês terem ideia, até no trabalho, né? Todo mundo fala, e aí, Jubilee, tudo bem? Tosse. Socorro. Vamos falar sério agora. Logo quando eu comecei o canal, e aí eu vou até falar isso já também, porque é uma pergunta recorrente. Por que você começou o canal? Eu comecei o canal do nada, menina. Pus um vídeo lá, e aí bombou, e aí começou. Não é uma coisa que eu falei assim, não, vou tentar por 1000 anos. Não, eu pus, aí fiz uns 2, 3 vídeos, coloquei e depois esqueci. Fui fazer outra coisa, fui lavar louça, entendeu? E aí uns meses depois, quando eu olhei, tinha 200 mil visualizações, um vídeo. E aí começou a bombar, e aí eu comecei a fazer mais. Enfim. E aí no começo do canal, eu fui viajar, fui fazer uma viagem trilegal, acho que é a viagem mais legal que eu já fiz, que foi passar o Natal em Nova York. Tem tudo que tiver vídeo, já vou falar isso pra vocês no começo do vídeo, tudo que tiver vídeo relacionado, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então eu vou colocar assim, a viagem que eu falei, vídeo tal, né, não sei o que, vídeo tal, aí vocês já assistem todos os vídeos. Eu fiz uma viagem que foi em Nova York no Natal, passei o Natal lá, depois fui pra França passar o Ano Novo, parece chiquérrimo, né, mas passei no hotel, morrendo de medo, porque tava um ano bem que tava tendo bastante terrorismo, e eu tava morrendo de medo de ir pra rua e ter um terrorismo e eu morrer na França, porque se for pra morrer, eu prefiro morrer aqui no Brasil mesmo, né, que eu sou brasileira. E aí fui pra França, depois a gente foi pra Londres, foi uma delícia, né, paguei assim, até hoje tô pagando praticamente, faz uns 4 anos já isso. Mas foi muito maravilhoso. E lá em Londres, eu tava lá gravando, eu ainda sou. Eu ia falar, ainda era uma blogueira ruim, mas eu ainda sou. Assim, eu consigo hoje editar o vídeo melhor e tal, mas assim, eu faço as coisas do meu jeito, entendeu? Eu não faço igual, né, todo mundo faz, enfim. E aí, eu tava lá em Londres e tem uma estação de metrô, se eu não me engano, de trem, que chama Jubilee Line. E aí, todo dia a gente ficou perto dessa estação. E aí, quando a gente chegava no metrô, o cara falava no alto-falante, Jubilee Line. Aí eu falava, Jubilee Line. Eu adorava aquilo, sabe? Eu achava tão charmoso. Jubilee Line. E aí, filho, eu cheguei aqui, fiquei com esse Jubilee na cabeça. Tipo aquelas músicas chiclete, sabe?
que você ouve... Pois é tipo Baby Shark. Fica Baby Shark, tchu, 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 tchu. Era eu com o Jubililine. E aí, quando eu voltei para Brasil, eu fui fazer um vídeo, né? Aliás, esse vídeo, vou linkar ele aqui também, que é o vídeo da polêmica. Um vídeo ruim ainda, que meus vídeos não eram bem editados. Não que eles sejam hoje, né? Mas eram piores. E aí eu falei assim, gente, tem um nome tão bonitinho. Eu sou tão tonta, às vezes, que eu meto o pé pelas mãos. Eu falei assim no vídeo, tem um nome tão bonitinho que eu vi lá em Londres, que é Jubilee. E aí eu queria, né, tanto ter, sei lá, um cachorro, alguma coisa pra chamar de Jubilee, e eu não tenho, então eu vou chamar vocês de Jubilee. Mas eu falei numa inocência, gente, numa inocência. Tipo assim, não é comparando ninguém com cachorro, mas é um... Sabe quando você tem um nome que você fala, se eu tivesse um filho eu colocava esse nome? Mas eu não tenho, então logo, né, pensei em qualquer coisa. Sei que eu fui escrachada nesse vídeo por causa disso daí. Porque todo mundo falava, então você tá chamando a gente de cachorro, então nós somos seus cachorrinhos, não tem nada a ver. Enfim, vocês vão ver, eu vou linkar o vídeo aqui, vocês vão ver o trilhagésimo de comentário que tem. Mas, né, tudo bem, falei, não vou excluir o vídeo, né, tem jeito. E é daí que vem Jubilee, é isso, né, a primeira pergunta já foi um tantão de vídeo. Vamos à segunda pergunta. Você já tinha viagem programada antes de começar todo esse pandemônio? E aí tem várias perguntas relacionadas, do tipo assim, você teve que cancelar alguma viagem, né? Você entrou de férias, você tinha viagem e tal. Gente, e por incrível que pareça, todo ano, e eu bato muito nessa tecla aqui, né? Quando a gente tava falando muito de economia e tal, da gente comprar as viagens antecipadas para poder pagar mais barato, para poder ver hotel, né? Com mais tranquilidade, ver qual que é o hotel melhor, o hotel mais barato e tal. E dessa vez, mas eu acho uma coisa por Deus, né? Dessa vez, eu tinha marcado as férias, o Zé tinha marcado as férias dele também. Só que a gente não tinha visto nada para passear, nada. A gente ficou muito entre ir para algum lugar que a gente já foi, porque eu queria o quê? Aprender espanhol. Aí eu falei pro Zé, vamos ir para algum país? Eu queria ir para Espanha, né? Pra gente fazer um cursinho de espanhol, sabe? 2, 3 semanas, assim. Mas não tinha fechado nada até então. Um parênteses nessa história. Quem lembra do meu curso de espanhol online que eu tentei fazer? Gente, eu dou risada até hoje quando eu lembro desse curso, mas eu vou linkar o vídeo aqui embaixo. E aí a gente não comprou nada. Quando aconteceu tudo isso, eu não consegui cancelar minhas férias, tirei as férias, mas graças a Deus não tive que cancelar nenhuma passagem, não tinha comprado nada. E o Zé também não. Então, assim, foi ruim, foi bom. Eu tive que tirar férias, fiquei em casa de férias do trabalho, mas pelo menos não tive que cancelar nenhuma viagem. Tem alguma viagem programada? Não. Tô com medo de programar. Tem muita gente vendendo passagem barata agora. Muita gente, ótima, né? Muitas companhias. Pro final do ano, pro ano que vem. Mas, sei lá, a gente não sabe, né? O que vai acontecer. Então, assim, a gente ainda tá pisando em ovos. Medo de gastar dinheiro e depois falar assim, então a gente nem vai devolver esse dinheiro porque a companhia aérea faliu. Então, filho, eu não sei, né? Primeira pergunta, respondida. Olha essa segunda pergunta, vê se eu aguento isso. A menina perguntou, vocês estão namorando mais ou menos nessa época de quarentena? Oi? Vocês me matam de tanto rir. Aí é o seguinte, vou responder como uma lady, né? Porque esse canal não é para menores de 18 anos, ou maiores de 18, enfim. É o seguinte, eu e o Zé, a gente sempre teve uma vida, obviamente desde que a gente se conhece, muito junta. A gente sempre trabalhou junto, a gente sempre esteve junto o dia inteiro. Então esse negócio da quarentena não assim, obviamente agora a gente tá 24 horas por dia junto, mas não alterou muita coisa na nossa rotina. Porque a gente já trabalhava junto, então a gente já ficava junto o dia inteiro, aí a gente saía do trabalho, ia pro mercado junto, e aí depois a gente voltava, ficava o final de semana junto, saía junto no final de semana. Então assim, a gente já lida muito bem com isso. Então não alterou minha rotina. O que alterou uma coisa é que assim, a maioria das nossas briguinhas que a gente tem é por coisas que acontecem fora de casa e não dentro de casa. Então, por exemplo, quando a gente viaja, de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo, porque o Zé fica muito eufórico na viagem. E aí a gente tem uma queda de braço nesse sentido. Porque ele quer sair em todos os pontos turísticos do planeta em 5 minutos, sabe? Vamos ali, vamos aqui, vamos lá. E eu não, eu gosto de viajar, eu gosto de sentar no lugar, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de olhar os detalhes, sabe? Então aí é aí o motivo da nossa briguinha. Como a gente tá só dentro de casa, não tá viajando, então, filha, a gente nem tá brigando. O que é maravilhoso, né? Porque brigar na quarentena ninguém merece.
Vamos para a próxima pergunta. Concluindo, então, a nossa vida tá igual, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Terceira pergunta é interessante. Quem assistiu o tour pela casa? Levanta a mão. O segundo tour, né? Eu tenho 2 tours pela casa. Um primeiro tour, que a casa tá um pouquinho diferente do que tá agora. E tem o segundo tour. Vou linkar tudo aqui embaixo. Nesse segundo tour, tinha uma luz embaixo ali, em cima da pia, né? Porque eu tinha muito trabalho para lavar a louça sem luz, porque a luz que tá em cima, ela não dá para enxergar direito dentro da pia. Aí eu dei o meu jeitinho. Vou mostrar para vocês. Ó, a luzinha que eu coloquei é essa, ó. Ela vem num rolo e eu grudei ela aqui em cima. E aí você põe aqui, ó, tem a tomadinha, já vem tudo, tá? E aí eu pus a tomadinha, quando eu não quero eu desligo, quando eu quero eu ligo. E aí consigo lavar a louça numa boa. Aqui você pode fazer qualquer desenho com essa luz. Eu que fiz isso daqui, ó. Mas é muito legal, é de LED. Vamos para a pergunta número 4. Esse ano vai ter peça, gente, fiz uma propaganda, né? Eu faço teatro, pra quem não sabe. E aí eu fiz uma propaganda que esse ano, no meio do ano, a gente ia ter peça, que todo mundo, eu ia convidar todo mundo pra assistir, blá, blá, blá. O que aconteceu? Isso que vocês estão vendo no mundo. E aí a gente tá estudando, só que tudo pela internet. Então, assim, até pensei em fazer alguma coisa, vídeo, pra poder postar, sabe? Mas assim, eu chamar vocês pro teatro mesmo, pra gente poder tirar foto lá, não vai rolar. Talvez no final do ano, né? Quem sabe, Deus queira, oremos, né? É isso. Quinta pergunta, uma pergunta que muito recorrente também. O que você faz? Com o que você trabalha? Eu trabalho como gerente de projetos, mas isso daí é um assunto também longo, engraçado de vez em quando, e que aí eu vou eu vou colocar o vídeo aqui também que eu já fiz em algum momento da minha vida, tá bom? Aí assistam aí quem não sabe ainda. Número 6, você se considera minimalista? A pergunta ainda é legal, porque a pergunta ainda tem... A pergunta tem a palavra ainda. Você ainda se considera minimalista? Como se eu tivesse saído comprando o mundo, né? Então, eu vou linkar uns vídeos aí que eu falo sobre isso. Fiz até um vídeo que eu tava muito por aqui, assim, que chama assim, eu não sou minimalista. Mas o que eu queria falar pra vocês, que eu sempre falo, a gente só tem que, eu acho, né, na minha opinião, a gente só tem que ter como referência a gente mesmo. Porque eu sigo um cara na internet que chama Matthew não sei o quê, que ele é minimalista. Esse é mesmo, esse é de carteirinha. E na casa dele não tem nada na sala, pra você ter noção. Ele senta no chão pra comer, ele tem acho que um prato, um garfo, uma colher. Então assim, né, tipo assim, se o minimalismo, se eu tô aqui, ele tá aqui, assim, ele é totalmente o oposto. E eu jamais conseguiria, né, viver como esse cara vive. Eu acho que para cada um cabe um jeito de viver e não é certo, não é errado, é o jeito da pessoa e pronto, né? E o que acontece? Antigamente eu tinha uma casa bem maior que essa, mas o problema nem era a casa, nem era o espaço. O problema é que eu entupia cada pedacinho da casa com alguma coisa. Eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que comprar alguma coisa para preencher aquele espaço. E isso me tornava uma pessoa muito consumista. Ou, né, Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Ou eu era muito consumista e precisava mais de espaço para colocar minhas coisas. Quando eu ia comprar roupa, eu comprava um mundaréu de roupa, não usava. Eu tinha 2 guarda-roupas lotados de roupa. Aquele monte de sapatos, sapateiras e sapateiras lotadas de sapatos. Se eu for olhar essa Daiane de antigamente e a Daiane de hoje, eu falo, filha, sou minimalista, hein? Caraca. Mas por quê? Porque hoje eu não tenho isso mais, esse consumismo comigo de, deixa eu comprar isso, comprar aquilo outro, comprar... eu tenho 4... esses dias tiraram o sarro do meu sotaque. Eu tenho 4 panelas, sabe? Antigamente eu tinha 2 armários de panelas, que eu nem usava direito. Então, se eu comparar eu comigo mesma do passado, sim, eu ainda me considero minimalista. Mas eu sei que quando eu falo isso, eu agrido algumas pessoas que falam assim, isso não é minimalismo. O que é minimalismo, né? Então... Agora, por que eu quero uma casa maior? Me perguntaram isso também. Porque você não é mais minimalista, você vai entupir de coisa. Não é isso. O que eu tenho aqui em casa hoje é o que eu preciso. Um monte de gente falou no vídeo. Então a sua casa é legal, você só precisa se desfazer de algumas coisas. O que eu tenho lá atrás, na zoninha ali, é ventilador, que eu não posso me desfazer, porque eu preciso dele, que senão eu vou ter que comprar todo ano. Aquecedor, né, no frio também, senão eu vou ter que comprar.
O que eu tenho mais? Ração da Rafi, não posso, senão ela passa fome. Fraldinha da Rafi, também não posso jogar, senão ela vai fazer xixi na casa toda. Então, assim, são coisas que eu uso. E isso é uma coisa que eu me importo muito hoje em dia. Olhar o que eu uso e o que eu não uso e não ficar guardando coisas só por guardar. Então, assim, eu me considero minimalista? Sim, mesmo que isso agrida aos ouvidos alheios. Obrigada. Número 7 é uma pergunta que quase todo mundo faz. Onde eu nasci e de onde eu sou? Eu sou de São Paulo, nasci aqui também, em São Paulo. E uma curiosidade, quando eu era pequena, eu morei em vários lugares. A gente morou no Guarujá, a gente morou no Rio de Janeiro um tempão, em Realengo. Quem é do Rio? E aí depois a gente veio para São Paulo de novo, mas eu sou daqui. Você viu meu sotaquezinho? Eu sou daqui, gente. Sou daqui de Sampa. Um caos engraçado. Tem um monte de gente que fica pedindo. Vocês acham que eu tenho caos o resto da vida, né? Vocês acham que minha vida é totalmente uma graça. Mas eu tenho caos engraçado. Eu fiz um charme agora, um drama. Mas eu fiquei pensando em que caos engraçado que eu ainda não contei nesse canal, né? Aí eu lembrei. Meu primeiro, se eu já contei, vocês vão me perdoar, tá? O meu primeiro carro que eu comprei foi um Uno 94, né? E isso a gente já tava muito mais que 94, ou seja, não era zero, era um carro usado. Eu sempre fui muito destemida, né? Eu vou usar uma palavra bonita, mas eu sempre fui assim, meio sem vergonha para as coisas. Ah, eu queria um carro, eu ia atrás, eu olhava na internet, eu ia, comprava e pronto. E eu achei um carro que era razoavelmente mais barato que os outros, mas ele estava muito longe, em outra cidade. E aí eu comprei o carro pela internet, né, sem ver, mas confiando, né, na palavra. Tinha garantia, enfim. E aí, quando no dia que foi para buscar o carro, eu chamei um cara que trabalhava comigo e falei assim, ó, vai comigo lá até a cidade, né, você vai dirigindo, e eu volto dirigindo, eu pego o carro e volto dirigindo. Aí ele, tá bom, menina, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu tive dor de barriga da hora que eu saí do escritório, lá onde eu trabalhava, até a hora de chegar lá para buscar o carro. O problema não foi esse, o problema é que eu tinha combinado com o homem que eu ia estar lá às 4, o homem fechava às 5. Eu cheguei lá, já era 5h30, de tanto que eu parei nos postos de gasolina com piriri. Mas tudo porque eu tava comprando um carro novo, eu ia ter que voltar dirigindo, tava morrendo de medo. Sei que aí o cara já tava com uma cara enfesada, danada. E isso só fez piorar a minha situação, né? Quando eu cheguei lá, o cara lá com a cara fechada, eu peguei meu carro, assinei tudo que eu tinha que assinar, né? Pedi desculpa e tal. Entrei no carro. Quem já teve piriri, levanta a mão. Sabe aquele suador que dá? Aquele negócio que você fala assim, meu Deus, por favor, passa isso de mim, ou me dá um banheiro. Sou eu, menina. Sei que eu voltei pra casa, não sabia direito, não tinha GPS na época, eu não sei porquê, eu acho que eu sou tão velha assim, eu não lembro. Eu sei que não tinha GPS e eu tentei achar a avenida principal lá, me perdi do cara que eu tava tentando seguir ele pra voltar. E também não ia dar, porque eu parei em vários postos de gasolina, parei no McDonald's pra ir no banheiro. E toda vez que eu entrava no carro me dava aquele suador de novo. Conclusão, cheguei em casa, sã e salva, umas 3 horas depois. Mas quando eu cheguei em casa, sabe quando você sabe, todo o seu aparelho intestinal sabe que você está chegando perto do banheiro, é incrível. Não sei como é que ele sabe, mas ele sabe. E aí quando eu coloquei o carro na garagem com muito custo, né, porque eu nunca tinha colocado um carro na garagem, coloquei o carro na garagem com muito custo. E aí entre a garagem e a minha casa tinha um parquinho das crianças. E saí eu do carro fechando, trançando as pernas. E aí fechei o carro ainda com a chave, que não tinha pé. Era com a chave. Fechei e vim com a perna assim, ó, cruzada no estacionamento. Tentando chegar, tentando não dar vexame. Quando eu cheguei no parquinho das crianças, me deu aquela cólica, me segurei assim. Uma gotinha de suor saiu. Fui sentei lá no balanço, que eu falei, meu Deus, vou ter que sentar aqui, não vai ter outro jeito. Sentei no balanço das crianças, fiquei lá suando por 5 segundos. Porque eu não conseguia levantar. Porque se eu levantasse, eu ia ter um piriri. E aí tive que esperar aquela cólica passar, né? Quando passou, eu saí varada correndo para minha casa. Onde que a cólica deu de novo? Depois que eu cheguei no banheiro? Não, porque o intestino ele é assim, ele sabe como te zoar. Foi bem na porta de casa, na porta. Eu morava no térreo. Eu enfiei a chave no negócio, veio a cólica. Eu não conseguia virar a chave. De tanta dor de barriga. Qual foi a conclusão? Eu sujei tudo.
Sujei a porta, sujei a sala, sujei tudo até chegar lá no banheiro. Sujei, gente. Quem nunca, né? Com quem nunca aconteceu uma coisa dessa? Vai falar que eu sou a única cagona no mundo? Não sou, não. Isso já aconteceu com muita gente. Vamos lá. Deixa eu terminar de contar. Eu até anotei aqui pra contar. Depois disso, eu fiquei meio... Como é que fala? Traumatizada, né? A gente fica traumatizada, porque você fala assim, meu Deus, eu vou entrar no carro de novo, vai acontecer tudo outra vez, né? Não tem mais intestino pra acontecer isso. Mas aí, depois de uma semana mais ou menos, eu falei, não, eu vou trabalhar, senão eu não me chamo Daiane Moura, eu vou trabalhar de carro. Peguei o carro, liguei o carro e fui. Quando chegou lá perto do meu trabalho, tinha um subidão e eu não sabia fazer curva ainda, né? Todo mundo que começa a dirigir é difícil fazer curva. Ou a pessoa passa por cima da calçada, ou ela quer fazer a curva lá na outra mão. E eu quis fazer isso, a curva lá na outra mão para não passar em cima da calçada. Quando eu terminei de fazer a curva, era um subidão, tinha um ônibus descendo. E eu desci eu tava subindo bem na frente do ônibus, na contramão. E aí veio um ônibus atrás de mim, porque esse sim tinha que fazer a curva maior, e ele me fechou atrás. Então tinha um ônibus na minha frente, um ônibus atrás e eu na subida. E o carro morreu. Me lasquei. Filha, sei que ali me deu um suador tão grande, graças a Deus, que eu acho que eu não tava com nada no estômago, eu não tive dor de barriga nenhuma. Mas que medo que eu fiquei. Eu falei, eu vou voltar pra trás, eu vou bater no outro ônibus, sabe? Vai dar ruim aqui. Sei que eu fiquei tanto tempo ali, o pessoal tudo já colocando a cabeça pra fora do ônibus, pensando por que essa menina tá fazendo isso, deixa a gente ir embora, deixa a gente trabalhar, blá, blá, blá. Teve que descer o motorista do ônibus pra tirar o meu carro do lugar. O motorista desceu, pegou o meu carro, pediu, né? Ele falou assim, eu posso tirar o carro daqui pra você? Eu falei, pode, moço, pelo amor de Deus. Ele entrou no carro, tirou meu carro, colocou o carro na subida, assim. Aliás, fora da subida, ele colocou numa rampinha lá que era mais retinho. E aí os ônibus foram embora e eu fiquei lá pensando o que eu ia fazer na minha vida, porque eu achei que eu não sabia mais dirigir. Fiquei uma meia hora lá, pensando como é que eu dirigia de novo, de tão nervoso que eu tava. Mas passa, viu, gente? Hoje eu dirijo maravilhosamente bem. Quem falou isso? Eu mesmo. Vamos lá. 9. Uma frustração. Mais de uma pessoa me perguntou para eu falar uma frustração que eu tenho na vida. Eu tenho algumas frustrações, né? Mas uma frustração curiosa que eu tenho é que eu nunca fui fã de ninguém. Sabe fã de carteirinha? Quando eu era adolescente, eu via as meninas se matando pelos cantores, sabe? Pelos artistas, aqueles pôster no quarto, né? Chorando porque viu alguém. Eu nunca fui fã de ninguém dessa forma. Que coisa, né? E eu queria ser. Não é nada contra as pessoas, não. Eu queria ser. Eu queria ter uma banda favorita. Eu achava aquilo o máximo, ter uma banda. Eu falava, nossa, que banda você gosta? Eu mato e morro por banda tal. Né? E teve uma época na minha adolescência que era o Legião Urbana. Nossa, Legião Urbana. Aí eu pensava, gente, quem é a Legião Urbana, gente? Hoje eu gosto, mas ainda não mato e morro por eles, não. Mas nunca tive um ídolo, assim. Nunca tive mesmo. Então eu tenho essa frustração na minha vida. Eu queria ter tido posters, contar depois, né? Pra posteridade, pros meus filhos não, que eu não tenho. Mas pra posteridade, assim, nossa, eu fui fã de fulano, guardei todos os ingressos aqui. Não, nem gostava de ir em show. Até hoje eu não gosto muito. Vamos para a pergunta número 10, que essa pergunta aqui é muito recorrente. Sobre maternidade. A última pergunta que me fizeram é se eu tenho ainda algum processo de adoção em andamento. Não tenho nenhum processo de adoção em andamento. O último processo que eu tinha eu cancelei. Por quê? Não estou sentindo aqui no meu coraçãozinho de fazer uma adoção. É simples assim. Sabe quando você não tem... Sei lá, gente. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que estar querendo muito e eu não tô querendo muito. Deixa eu só contextualizar quem que chegou nesse canal agora. Eu não tenho filhos. Eu perdi 5 vezes. 5 bebês. 2 do primeiro marido, 3 do segundo marido. Não é nenhum desse marido atual, porque eu já fui casada algumas vezes. Vou linkar aqui abaixo também. E aí depois dessas perdas, ninguém nunca descobriu o porquê. Vou colocar os vídeos todos aqui. Quem tiver perguntas, vê lá na descrição que vai ter todos os vídeos das respostas. E aí entrei em processo de adoção, mas não sei, meu coração diz que não é pra eu ser mãe nessa vida, sabe? E tudo bem, e pronto, né? E é isso.
E sei lá, e meu coração tá tão calmo, tão em paz. Pra vocês terem ideia, nos outros dias das mães, no passado, não no último que eu já tava bem, mas nos outros anos, eu já tava surtando nesse tempo. Porque dia das mães vai ser domingo que vem. Então eu já tava triste, eu já tava, né, tipo, ai meu Deus do céu. E depois, sei lá, parece que quem acredita em Deus, sabe? Parece que Deus tirou com a mão, assim. Falou assim, olha, para de sofrer. Me dá aqui esse sentimento. E levou embora, porque eu realmente não sofro mais com isso, graças a Deus. Não sofro mesmo. Eu acho que, por algum motivo, essas 5 crianças tiveram que passar por mim. Não sei porquê, né? Ninguém sabe responder essas coisas. Entrou um trem na minha garganta. Ninguém sabe responder essas coisas e tudo bem. Eu fui escolhida para que isso acontecesse, não sei o motivo, né? Espero um dia saber, mas se não souber, tudo bem também. E aconteceu, e foi isso. E tá tudo bem, certo? Certo. E não tô mais participando de nenhum processo de adoção, não vou surgir com uma criança do nada, falando, gente, adotei. Não. Talvez mais um cachorro. Mesmo assim, só se eu tiver um espaço maior. Porque aqui a Rafi já tomou conta da casa. Certo, gente? É isso. Depois eu vou fazer um outro como é que chama mesmo? Dai Responde. A pessoa faz o quadro, não sabe nem o nome do quadro. Vou fazer outro Dai Responde e aí ponho outras perguntas. Se você tiver outras perguntas, coloca hashtag aqui nesse vídeo mesmo, Dai Responde, e aí eu vou pegando as hashtags. Não esquece de colocar a hashtag, tá? Se você colocar só a pergunta, quando eu filtrar pela hashtag eu não vejo, tá bom? É isso, certo? Beijo, eu vou embora com a minha chinelada na cara que eu não percebi que tava tão forte assim, tá bom? Beijo.